Graça e paz a todos. Amém? É motivo, gente, de muita alegria estar aqui nessa noite. Eu agradeço muito a oportunidade e a confiança. Agradeço à irmã Neide, ao irmão Jacé, que foram as pessoas que fizeram esse convite. E agradeço a Deus por essa oportunidade, porque é mais uma promessa dele que ele cumpre em minha vida. Porque quando a palavra dele fala que ele nos consola nas nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos dele, possamos consolar outras vidas. É isso que eu quero fazer essa noite. Falar um pouco do que ele fez na minha vida, para alimentar a fé no teu coração e a esperança do que ele pode fazer na tua. Eu não sou pregadora, né? Eu sou uma simples serva do Deus Altíssimo, que venceu uma batalha liderada pelo General Cristo. Então, eu poderia falar aqui para vocês durante 1 hora, durante 2 horas, mas se ele não me usar, eu acho que vocês vão sair daqui da mesma maneira ou até mesmo decepcionados. Mas, se ele me usar para falar com a amada igreja, 5 minutos, queridos, podem ser o suficiente para poder transformar a sua vida. Portanto, eu te peço para que nesse momento você se ligue com ele, você fale com ele. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça mais uma vez. Vamos orar ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, ao único que pode transformar, que pode libertar, que pode curar, que pode fazer aquilo que você espera. Amém? Ó Deus Todo-Poderoso, eu me coloco mais uma vez, Senhor, em posição de reverência, Pai. Quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade de estar aqui de pé, Senhor, diante da tua igreja, Senhor. Enxergando todos os irmãos que aqui se encontram, ó Pai, para testemunhar, Senhor, aquilo que o Senhor fez na minha vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, me usa, Pai, conforme a tua vontade. Faz de mim, Senhor, terra fértil, ó Pai. Faz de todas as pessoas que aqui se encontram, Senhor, terra fértil para receber a tua palavra, Senhor Deus, e receber o teu renovo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, meu Pai, e te agradeço por mais esta oportunidade. Amém? Por favor, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Mateus, capítulo 25. Vamos lá. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Amém? Bom, eu fui convidada para falar sobre o meu testemunho de cura. Mas para que eu possa falar do meu testemunho de cura, eu gostaria de falar também aos irmãos um pouquinho da minha história, né? Para que vocês entendam o contexto que tudo aconteceu. Eu não nasci em um lar cristão. Os meus pais, eles eram católicos. Minha mãe, pela misericórdia do Senhor, hoje já conhece a verdade, mas o meu pai, eu creio que pela fé, ainda será liberto. E aí, meu pai trabalhava no banco, nós éramos transferidos de cidade constantemente, moramos em diversas cidades aqui do Brasil,
E logo quando eu entrei na faculdade, a gente morava em Goiânia, e aí meu pai foi transferido novamente para Belém do Pará. E aí, nesse momento, ele e minha mãe decidiram por se separar. Aqui eu gostaria de fazer uma pausa, né? Existem tempestades que nós mesmos criamos nas nossas vidas. Porque existem aquelas que Deus coloca para nos preparar, aquelas que o inimigo coloca para nos desanimar, mas existe aquela que nós mesmos criamos, né, queridos? Então, foi essa tempestade, nessa tempestade, assim, minha mãe decidiu se separar do meu pai. E aí, a nossa família começou a viver um momento, assim, bastante difícil. E como eu estava na faculdade, eu sabia que ele ia se mudar várias vezes ainda, para que eu não perdesse, né, a continuidade dos meus estudos, eu decidi voltar para Salvador, que a gente já tinha morado aqui em Salvador. E eu decidi voltar com a minha mãe e com os meus irmãos aqui para Salvador. Chegando aqui em Salvador, eu comecei a estudar naquela faculdade de tecnologia empresarial, que era ali no Rio Vermelho, que hoje é a FACS. E conheci o meu marido e a minha esposa, uma grande amiga, hoje pastora dessa igreja, pastora Tainã. E aí, conheci os dois, comecei a me aproximar dos dois, ficamos amigos, e eles me convidaram para ir à igreja. Me convidaram para ir à Lírio dos Vales, lá da Pituba. E aí eu fui. Chegando lá na igreja, naquele primeiro momento que eu entrei na igreja, eu já senti algo diferente. E fui despertada a mudar o meu estilo de vida, a começar pelos meus relacionamentos. Então, eu comecei a me afastar de algumas pessoas e comecei a me aproximar daquelas que tinham intimidade com o Pai. E a família do meu esposo, em especial a minha sogra e a minha cunhada, foram pessoas essenciais nesse processo. Minha cunhada, principalmente, porque foi ela que foi responsável por eu me firmar nos caminhos do Senhor, né? Através dos discipulados, das orações, dos aconselhamentos constantes, eu me firmei no caminho do Senhor. Então, sou muito grata a Deus pela vida dela, que acabou de chegar. Então, nessa convivência, com essa aproximação da família do meu esposo, eu comecei a olhar meu esposo com outros olhos. Nós éramos amigos, e aí, de repente, eu comecei a olhar para ele com outros olhos. Essa amizade acabou virando amor, e em muitas idas e vindas e bastante turbulências, né, que isso daria até um outro testemunho, nós namoramos, noivamos e nos casamos em novembro de 2010. Aqui eu gostaria de fazer uma pausa também com relação a relacionamento, da importância da gente manter relacionamentos saudáveis, né? Eu acho que na Bíblia tem vários exemplos disso, e a parábola que a gente acabou de ler fala disso, né? Não era uma virgem prudente e uma virgem nécia, eram 5 virgens prudentes e 5 virgens nécias. Isso significa que na nossa caminhada, queridos, vão ter pessoas que vão te ajudar a crescer, que vão te ajudar a fortalecer a sua fé, mas terão aqueles também que vão te desanimar, que vão querer te tirar dos propósitos do Senhor. Então, daí a importância, né, da gente manter relacionamentos saudáveis. Porque ao mesmo tempo que a Bíblia fala que melhor serem 2 do que serem 1, porque quando um cair, o outro levanta, ela fala também que sobre tudo que a gente deve guardar, a gente deve guardar o nosso coração, porque dele é que procedem as saídas da vida. Então, muito cuidado com quem você anda se aconselhando, com quem você anda compartilhando a sua experiência, com quem você anda dividindo, né, a sua vida. Cuidado com quem você anda levando na sua casa para viver, né, a sua vida. Então, nessa minha vida de casada, eu já comecei a enfrentar um pouco de dificuldade, porque eu não me preparei para a rotina de dona de casa. Porque, ao meu ver, na minha experiência dentro de casa era a seguinte: meu pai trabalhava o tempo todo. Então, ele trabalhava, glória a Deus, dava o melhor para mim e para os meus irmãos. E minha mãe, a mesma coisa. Ela trabalhava e estudava fora. Então, o meu parâmetro era esse. A minha mãe sempre me educou o seguinte: você tem que trabalhar, você tem que buscar a sua independência, você tem que estudar. Então, eu achava que isso era absolutamente normal. Então, não me preparei para a rotina de dona de casa. Para mim, o meu parâmetro era que as funcionárias que a gente tinha em casa, para elas que eram delegadas dos afazeres domésticos. Então, o meu parâmetro era esse. Eu acreditava que meu sonho era casar,
eu casei e eu falei, pronto, vou casar e enquanto a rotina de dona de casa, passar roupa, cozinhar, eu contrato uma pessoa que vai estar preparada para isso. Ou seja, eu contei com o azeite dos outros, né? Não me preparei. Então, comecei a enfrentar uma certa dificuldade no casamento. Ainda bato a cabeça até hoje, não vou mentir, mas foi uma dificuldade que eu enfrentei. E nessa dificuldade, eu comecei a sentir um desejo muito forte de engravidar. Mesmo em meio a essa dificuldade, eu queria concretizar o sonho, né, da família. Então, surgiu o desejo de engravidar. Mas, mais uma vez, eu não me preparei para isso. Contei com o azeite dos outros, igual as virgens nessas. E aí, queridos, quando foi no início de 2013... eu descobri que eu estava grávida da Valentina. Uma felicidade assim sem tamanho, um misto de emoção com insegurança. Fiz muitas compras, me preparei apenas o quê? Com as roupinhas que ela ia usar, com os laços que eu ia colocar na cabeça dela. E esqueci da renúncia, esqueci da responsabilidade, esqueci de tudo aquilo que envolvia uma das missões que eu acho mais desafiadora na vida da mulher, que é a missão da maternidade. Que é onde você realmente conhece quem você é. Então, eu comecei, quando foi em 21 de setembro de 2013, início da primavera, nasceu a Valentina, a flor que o Senhor me confiou para cuidar. E aí ela nasceu linda, saudável, perfeita aos olhos do Pai. Só que, como eu não estava preparada para tudo aquilo, aquela mudança na minha vida foi muito difícil. Então, assim, eu comecei a ficar bastante triste. Eu não tinha tempo mais para mim, porque antes o tempo era só meu. Como eu falei com vocês, na minha vida de casada eu não consegui adaptar e dividir um pouco, né, com a rotina de dona de casa. Então, a questão da Valentina exigir muito só de mim, para mim começou a ser assim, algo muito... uma renúncia assim, muito grande e assim, muito difícil para mim. E aí eu comecei a ficar muito triste pelos cantos, eu amamentava ela, depois quando eu ia colocava ela para dormir, meu marido me via chorando nos cantos, e comecei a ficar muito triste, minha autoestima foi lá para baixo, porque eu me sentia enorme, me sentia horrorosa, achava que meu marido estava me vendo de uma forma terrível, coisas assim que ninguém sabia, só eu sabia que eu estava passando por aquilo ali. Então, comecei a chorar muito pelos cantos. Quando foi em meados de novembro, eu comecei a sentir uma dor muito forte acima dos olhos. Eu achei que aquilo ali era fruto do cansaço do pós-parto, porque eu tive a Valentina em setembro, então ela não tinha nem feito 2 meses. Então, eu achei que era fruto realmente do cansaço. Eu acordava várias vezes para poder amamentá-la. Então, eu falei, não, é normal. E aí fui deixando. Quando foi em 19 de novembro de 2013, eu acordei e minha mãe trouxe a Valentina para poder eu dar de mamar. Quando minha mãe chegou com a Valentina no colo, que eu coloquei ela no meu colo, eu não estava enxergando se a Valentina estava pegando o bico do meu seio ou não. Então, aquilo ali, para mim, foi um choque. Foi esse grito de alerta aqui que a gente ouviu, né? Que quando fala assim, ouve-se um grito de alerta, que o noivo está chegando, pronto. Esse foi o meu grito de alerta para poder me preparar. E aí, quando eu vi que eu não estava enxergando assim a Valentina, eu falei, não, tem alguma coisa estranha. Aí eu falei com minha mãe, mãe, eu preciso ir no médico com urgência, eu não estou enxergando, não sei se é normal, eu tenho miopia, ok, mas eu não estou enxergando nada. Então, assim, alguma coisa estranha está acontecendo. E aí a gente foi para o Instituto de Olhos Freitas. Quando chegou lá, aí eu fui atendida por um oftalmologista, ele olhou e falou, olha, seu caso está meio complicado de diagnosticar, eu vou te passar para você fazer um exame mais detalhado para poder a gente ver, porque aparentemente não é nada na córnea. Aí lá fui eu fazer o exame. Fiz o exame, e aí quando foi feito esse exame, o médico falou, não, isso aqui você precisa se consultar com um neuro-oftalmologista. Não é nada que um oftalmologista vai poder te ajudar. Precisa ser um neuro-oftalmologista. A gente tem aqui na clínica o Dr. Rogério Fassoni, e ele pode te ajudar. Só que aí, nesse interim, eu estava com a Valentina com menos de 2 meses, ela foi comigo para a clínica, porque eu estava amamentando, estava com minha mãe, e aí a gente começou a ver que realmente não era algo tão simples, que era algo mais sério. E aí eu
entrei na sala do médico, e aí naquele momento o médico falou assim, não, eu preciso que você chame seu marido. Eu falei, não entendi. Aí minha mãe ligou para o meu marido, Jasson, eu preciso que você venha com urgência aqui na clínica, porque o médico quer conversar. Eu falei, por que ele não pode conversar comigo? Por que tem que chamar Jasson para vir para cá? Fiquei sem entender, mas comecei a me preocupar, porque eu vi que tinha algo mais sério. E aí, naquele momento, ele falou, olha, eu não quero assustar, mas você está com uma inflamação no nervo óptico. Essa inflamação, ela pode evoluir, você pode ficar sem enxergar por completo, ou então você tem a opção de ir para o hospital agora, parar de amamentar a sua filha e fazer um tratamento, chamam a pulsoterapia, que são bombas altíssimas de corticoide, e ver se vai recuperar. Tem gente que recupera a visão, tem gente que fica com sequelas, tem gente que recupera parcial, tem gente que recupera total. Com mulheres é mais fácil, pode ser que recupere. A causa disso, a gente não sabe. Pode ser um fator isolado, pode ser alguma doença. Aí falou de esclerose múltipla. E aí eu não sabia nem o que era isso. Eu falei... Aí comecei a ficar assustada e eu só sabia fazer chorar. Porque, afinal de contas, era o meu sonho da maternidade indo por água abaixo. Porque eu só pensava, meu Deus, eu não vou ver Valentina crescer, eu não vou ver Valentina brincar, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu só pensava nisso. Então, aquilo ali começou a ser, assim, uma tortura para mim. E aí foi aquela coisa, e aí, o que a gente vai fazer? Vai para o hospital, vai para casa? Aí meu marido falou, olha, Vanessa, nesse momento você tem que pensar em você. Não adianta nada você voltar para casa, não ficar bem, porque a Valentina, na verdade, precisa de você bem. Então, vamos internar. Aí, tudo bem. Chama minha sogra para poder ir lá para casa, para poder ficar com a Valentina, que eu ia precisar me internar no hospital, ficar não sei quantos dias para poder fazer esse tratamento dessa pulsoterapia. Vou eu para o Hospital Português. Chego aqui no Hospital Português, o caminho todo, para mim, foi um martírio. Foi assim... Do Instituto de Olhos Freitas para cá, parecia que era uma eternidade, assim. E eu chorando bastante, aquela agonia, aquela aflição, só pensando na Valentina, que tinha menos de 2 meses, estava perto de completar 2 meses, era 19, de novembro, ela nasceu em 21 de setembro, então ela estava perto de completar 2 meses. Então aquilo foi assim, muito difícil para mim, foi muito, muito chocante para mim. E aí, quando eu cheguei aqui no hospital... Eu creio que foi o Espírito Santo que falou comigo e eu falei, não, eu estou entrando aqui nesse hospital sem enxergar, mas eu vou sair daqui enxergando melhor do que antes, sem ter problema algum. E aí eu decidi me entregar realmente. Chegou lá, eles começaram a fazer diversos exames, aí tirou sangue, tirou líquido de coluna, fez ressonância magnética, e aí falou, olha... Vamos ter que fazer a pulsoterapia. Você vai fazer o tratamento, a gente vai ver como vai evoluindo. E aí, depois, a gente vai verificar a causa. Aí, tudo bem, vamos lá. Aí, eu comecei a fazer esse tratamento. Foi 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. E aí, no 4º dia, para a honra e glória do Senhor, já comecei a enxergar. E aí eu comecei a enxergar aquela coisa toda assim, eu antes estava vendo só vultos, e aí comecei a enxergar claramente, e aí foi uma alegria, fiquei assim, em êxtase, eu falei, não, então foi tudo resolvido, foi algo simples, glória a Deus, e saí do hospital, recebi alta depois de 4 dias, com a recuperação total da visão para a honra e glória do Senhor. Quando foi em dezembro, eu comecei a sentir uma dor muito forte na coluna. Só que essa dor não era uma dor normal, assim, não era aquela dor de coluna, de peso, apesar de eu relacionar com a Valentina. Eu achava que porque ela estava crescendo, ficando fortinha, e eu carregava muito ela no colo, podia estar relacionada com o peso dela e a minha coluna estaria doendo por conta disso. Mas era uma dor, gente, fora do comum, não tinha posição que eu ficasse, que a dor passava. Eu tomava remédio em cima de remédio, porque eu não estava mais amamentando ela, que eu tive que interromper, mas a dor não passava de jeito nenhum. E aí, quando foi no dia 2 de janeiro de 2014, na madrugada, eu liguei para minha sogra e falei, tia, pelo amor de Deus, vem para casa ficar com Valentina, que já só vai precisar me levar no hospital com urgência, que eu estou sentindo uma dor sem tamanho. E aí a dor era tanta que eu chegava a vomitar de dor.
Cheguei lá no Hospital Aliança, aí falaram, não, vem aqui, a gente vai fazer alguns exames. Aí meu marido contou a história do que eu tinha tido, né, em novembro, era recente, tinha menos de um mês. E aí ele contou a história do que aconteceu, né, com a questão da inflamação do nervo óptico. Aí eles falaram, não, então a gente vai ter que fazer exames mais apurados. Me levaram para um leito e aí começou toda a etapa. Ressonância magnética, tira líquido de coluna. Eu tirei aquele líquido da coluna, acho que umas 10, 15 vezes, aquele líquido. E aí tira daqui, tira dali, ninguém descobria, e vai para lá e vai para cá. Aí daqui a pouco, quando fez a ressonância magnética, falou, você está com uma inflamação na medula. Dessa inflamação da medula, gente, eu não tive a dimensão. Aí eu quero ir ao banheiro. Quando eu falei, eu quero ir ao banheiro, minha mãe estava do meu lado. Aí eu fui, mãe, eu quero ir no banheiro. Eu estava com soro. Quando eu fui para levantar, eu já não levantei mais, caí. Eu tive uma perda da força muscular e uma parestesia nos membros inferiores. Eu fiquei sem andar. Fiquei sem fazer as minhas necessidades. Todas eram feitas através de sonda. E eu fiquei sem andar. Aí aquilo ali, eu falei, Jesus amado, como que eu vou fazer com uma criança sem andar? Aí ficou aquele desespero e minha família toda, meu pai, que mora fora ainda, veio para cá, minha irmã, que mora fora, veio para cá. A família toda começou a investigar, começou a pesquisar o que era. E os médicos vinham com um diagnóstico, pode ser esclerose múltipla, mas talvez não seja esclerose múltipla, porque esclerose múltipla você não recupera a visão tão fácil. Pode ser ADEM, mas não acho que seja ADEM, porque ADEM é mais comum em negros. Pode ser DEVIC, mas a gente tem que investigar direitinho, porque não dá assim tão forte. Então, assim, eles não conseguiam fechar diagnóstico nenhum. E eles começaram a dar diagnóstico. Só que quando alguém te dá alguma coisa, você tem duas opções. Ou você pega aquilo ali e aceita e fica para você, ou então você descarta. E eu decidi fazer isso. Eu falei, eu não quero saber o que é que eu tenho, porque eu creio no Deus que eu sirvo e eu creio que Ele é capaz de curar qualquer coisa. Então, assim, eu não me preocupei em momento algum de saber o que é que eu tinha. Eu via meu pai, minha mãe, meu marido, todo mundo pesquisando na internet, que é um terror, viu, gente? Se vocês tiverem alguma coisa, não vão para o médico Google, não, porque assusta mais ainda. E aí minha irmã via aquilo ali e me ligava, Vanessa, você precisa fazer um tratamento, você precisa vir para cá, para os Estados Unidos. E foi uma agonia. E aquilo ali, eu falei, gente, eu não quero saber o que é que eu tenho. E fiquei lá na Aliança e comecei a fazer novamente pulsoterapia, que é a bomba lá do corticoide. E comecei a tomar esse corticoide. Só que como era na medula e eu estava sem andar, então eu precisei ficar mais tempo internada no hospital. Então, mais uma vez, eu fiquei distante da Valentina. A Valentina ficou com minha sogra. E aí, eu lá no hospital, foi 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias e nada de andar. Para mim, gente, fazer assim... levantar isso aqui era um esforço tremendo, assim, a fisioterapeuta ia fazer a fisioterapia em mim, eu chorava porque eu não conseguia fazer assim, não conseguia dar uma passada, isso que tudo meu tremia, assim. Eu andava lá, ela ia fazer a fisioterapia para poder andar, me segurava de um lado, meu pai me segurava do outro, e aí a gente ia andar no corredor do hospital, e aquilo ali para mim era terrível, assim. Mas... tudo bem, fiz a pulsoterapia, passou 1 dia, 2 dias, e fiz 7 dias de pulsoterapia. Fiquei mais 2 dias em observação lá no Aliança. E não que eu... porque muita gente fala assim, nossa, você não queria saber o que você tinha? Mas não é, na verdade, que eu não queria saber o que eu tinha. Eu não negava o fato da doença existir em mim. Eu sabia que a doença estava lá. Mas eu negava o fato dela permanecer em mim. Então eu falava assim, tudo bem, eu posso ter alguma coisa, mas essa coisa vai ter que sair. Então, meus pais procuraram diversos especialistas em doenças degenerativas e acabou achando um hospital de referência lá em São Paulo, o Einstein, e um neurologista que é especialista nessas doenças. E aí nós fomos para lá. Chegou lá, começaram a fazer uma enxurrada de perguntas para ele, meu marido, meu pai, minha mãe, minha tia, todo mundo que foi lá. A sala do médico parecia assim, que era mais uma festa do que qualquer coisa, porque o povo falava tanto, perguntava tanto, todo mundo ansioso, nervoso.
E aquilo ali foi me deixando tensa. Eu não estava tensa até então. Mas quando eu vi a preocupação de todo mundo e aquela enxurrada de perguntas, todo mundo querendo saber o que é, mas por que ela está assim, e ela vai voltar a andar, e ela vai voltar isso, ela vai voltar aquilo outro, porque ela tem uma neném, que não sei o quê, e pode estar relacionado com parto, pode ter relacionado com anestesia, o que é que ela tem. E aí, nesse meio todo, eu comecei a chorar na sala do médico. E aí o médico falou assim: gente, eu vou pedir um favor para vocês. Eu gostaria que ninguém falasse mais nada, respeitasse a Vanessa e deixasse que ela falasse o que ela está sentindo. E aí eu falei: doutor Rodrigo, eu só quero e te peço uma coisa. Eu não quero saber o que eu tenho, não me interesso. Eu creio no Deus que eu sirvo, que é capaz de curar qualquer coisa. Eu só quero que o Senhor me indique um tratamento para que eu tenha qualidade de vida. E aí ele falou: não, Vanessa, você pode ficar tranquila. Ele até ficou meio impressionado com a forma como eu reagi. Aí ele falou: não, você pode ficar tranquila, a gente vai investigar direitinho. E aí foi mais ressonância magnética. Teve um dia que eu fiquei naquela máquina de ressonância magnética 3 horas seguidas. E ressonância magnética, não sei se vocês sabem, mas você não pode se movimentar. Fica naquele tubo, né? Quem tem claustrofobia é terrível aquilo ali. E aí eu fiquei 3 horas um dia dentro daquela máquina, de tanto exame que a gente fez. E tome exame de sangue, tome líquido de coluna de novo, fazendo os exames para poder investigar o que eu tinha. E aí ele falou: olha, Vanessa, existem algumas suspeitas, mas a gente vai fazer um tratamento que é tipo uma quimioterapia, que você vai ter que ficar fazendo esse tratamento de 6 em 6 meses, para poder a gente ver como é que seu sistema vai reagir. Porque o que era que eu tinha? Eu estava tendo uma inflamação nos nervos. Eu tive a inflamação no nervo óptico e depois eu tive a inflamação na medula. O que era isso? O meu sistema imunológico ele começou a funcionar de uma forma muito acelerada. Então, até aquilo que era bom, ele estava destruindo. Então, os nossos nervos são encapados como se fosse um fio. Eles são encapados por uma bainha que chama baía de mielina. Não sei se tem algum médico aqui. E aí, o que estava ocorrendo? O meu sistema imunológico estava funcionando de forma acelerada e aí estava destruindo essa baía de mielina. Então, a informação que o nervo passa para o cérebro para poder enxergar, para poder andar, para poder ir ao banheiro, não estava passando. Então, ele falou: a gente vai fazer um tratamento para poder ver como é que vai reagir, e esse tratamento vai agir em cima do seu sistema imunológico. É tipo uma quimioterapia, é um tratamento um pouco agressivo, você pode ter algumas reações. E uma das coisas assim que eu queria te falar é com relação a engravidar, por exemplo. Você não vai poder, em hipótese nenhuma, engravidar durante o tratamento, e depois é meio complicado também, porque ele pode causar esterilidade. Aí eu fiquei com aquela coisa, falei: não, eu não aceito a esterilidade, eu aceito que eu vou fazer o tratamento, eu aceito que eu vou ter uma qualidade de vida e vai dar tudo certo. Eu me firmei naquilo ali. O médico falou comigo de uma forma assim tão bacana, assim, ele me tratou de uma forma tão legal que eu acreditei realmente que ele estava sendo usado por Deus para falar comigo, que ele me acalmou naquele momento de que existia algo, né, para o tratamento. E, acima de qualquer coisa, eu tinha toda a crença de que o Senhor ia me curar. E aí eu comecei a fazer esse tratamento lá em São Paulo. De 6 em 6 meses, eu ia para lá, para São Paulo. Eu estava de licença maternidade, eu tirei 6 meses de licença maternidade. Da licença maternidade eu emendei, porque eu tive que me afastar do meu trabalho. E aí comecei a ir para São Paulo de 6 em 6 meses para tomar essa infusão. Essa infusão, gente, era, como eu falei, né, tipo uma quimioterapia. Então, eu ia para lá, para o hospital. A pessoa que ia me aplicar o medicamento, ela colocava uma capa, colocava uma luva, colocava uma máscara, de tão agressivo que era o medicamento. E ela me dava um termo sempre para poder eu assinar de todas as reações que eu poderia ter. Poderia cair cabelo, poderia ter dor de cabeça forte, vômito, febre, não sei o que lá. Quando eu ia ler aquilo ali, eu falei: não vou terminar de ler isso aqui, não vou ter nada disso. Então, toda vez que vinham me aplicar o medicamento, eu orava e falava: Senhor, que essa medicação seja como o teu sangue, Senhor, percorrendo a minha veia, capaz de me trazer vida, capaz de me trazer paz, capaz de me trazer, Senhor, aquilo que eu preciso que Ele me traga.
que eu não tenha reação contrária alguma. E, pasmem, eu nunca tive reação alguma durante o tratamento. Eu, assim, não sentia absolutamente nada. Pelo contrário, eu saía das infusões melhor do que quando eu chegava. Todo mundo no hospital ficava impressionado, assim. Não tive queda de cabelo, não tive enjoo, não tive dor de cabeça. Todas as vezes que eu ia tomar infusão, eu fazia essa oração. Então, eu comecei a levar uma vida aparentemente normal. Quando foi em 29 de dezembro de 2014, já estava na época da Valentina tomar as vacinas do calendário normal de vacinação, que ela já estava próxima a completar 2 anos. E aí eu fui no laboratório dar as vacinas para ela. Eram 3 vacinas que ela tinha que tomar. E aí eu dei essas 3 vacinas na Valentina. Quando foi dia 30 de dezembro, ela começou a sentir uma febre. Aí eu falei, não, é reação da vacina, normal, tranquilo. Quando foi dia 31, ela começou a ficar um pouquinho sem apetite. Eu falei, não, tudo bem, é normal, é reação da vacina. Quando foi dia 1º, ela começou a se prostrar. Aí a gente foi e levou ela para o hospital. Chegou lá no hospital, o médico falou, não, tá tudo bem, deve ser a reação da vacina mesmo, mãe, pode voltar para casa. Aí a gente voltou para casa. Quando foi dia 2 de janeiro de 2015, eu não sei se vocês recordam, eu me internei no Aliança dia 2 de janeiro de 2014. Quando foi dia 2 de janeiro de 2015, estava eu no Aliança novamente, dando entrada com minha filha em coma, com suspeita de encefalite, diretamente para UTI. E aí, gente, pense assim que meu mundo desabou assim naquele momento. Quando eu vi Valentina, que é uma criança, muitas aqui conhecem, quando eu vi Valentina, que é uma criança super ativa, super disposta, fala à torta e à direita. Quando eu vi ela daquela forma, sem reagir, em coma, e a médica falar, não, você precisa ir para a UTI agora, eu fiquei em pânico. Aí eu me ajoelhei no corredor daquele hospital, eu falei, Senhor, meu Deus, o que está acontecendo na minha vida? O que está acontecendo com a minha filha? Meu Pai, não permita que nada de mal aconteça. E mais uma vez, meu sonho da maternidade foi por água abaixo. E aí, meu marido nem se fala, porque a Valentina para ele é como se fosse uma pérola, assim. Tainan sabe, assim, ele cuida da Valentina como se fosse, não deixa, assim, tem medo de tudo, ninguém pode triscar, ninguém pode falar alto. E quando ele viu aquela situação com ela, ele ficou arrasado, assim. Ele só sabia chorar, eu também só sabia chorar. E aí Valentina começou com todo o processo, porque contaram o meu histórico, e aí começaram a fazer relação com o que eu tive. E aí falou, não, mãe, a gente vai precisar fazer todos os exames nela para poder descobrir o que ela tem. Aí vocês imaginem, uma criança que não tinha nem 2 anos de idade, para fazer ressonância magnética. Como é que faz ressonância magnética numa criança que não tem nem 2 anos de idade? Como é que ela vai ficar quieta? Tem que fazer o quê? Entubar. Gente, foi a pior imagem que eu já vi em toda a minha vida. Assim, quando eu vi minha filha, que tinha menos de 2 anos, sendo entubada, aquilo ali para mim foi tão assim chocante, foi tão... Aquilo ali me doeu tanto. E meu marido do lado, chorando assim, falando, sai daqui, amor, não precisa você ficar aqui não, eu vou ficar com ela, tentando ser forte. Mas eu sabia que ele também por dentro estava dilacerado, assim. E aí entubaram a Valentina e fizeram os exames, acharam alguns focos hemorrágicos no cérebro. E aí falaram, não, mãe, não é encefalite, não. Pode ser ADEM. Relacionado com a vacina. A vacina pode ter dado essa reação. Então, a gente vai ter que fazer a pulsoterapia nela. Ou seja, o que eu tinha feito, né, antes, a pulsoterapia, começou a fazer na Valentina também. E aí, uma criança com menos de 2 anos de idade, lá no hospital, vai e tira líquido de coluna, aquele mesmo processo que eu tinha passado. Então, eu falei, eu só tenho uma opção. Eu me apego ao Senhor, ou então eu vou desmoronar. E aí eu comecei a pegar
palavras para poder me fortalecer. Então eu falei, não, gente, eu estou passando por tudo isso, mas tem algum propósito nisso. Então eu falei, eu já passei por tudo isso e estou aqui. Então minha filha vai passar também por tudo isso e vai sair dessa bem. E a palavra vem, né, gente, à mente. A tribulação, ela produz a paciência ela produz a experiência produz a esperança. E aí eu comecei a alimentar a esperança de que a Valentina, ela ia verdadeiramente ficar bem. De que aquele deserto nas nossas vidas ia se transformar em manancial. Que muitas são as aflições do justo, mas que o Senhor os livra de todas. Então, se Ele livra de todas, Ele iria livrar a minha filha daquilo ali. E aí comecei a me apegar nisso. Peguei Deuteronômio lá, a palavra Deuteronômio 7, né, que fala: bendito serás mais do que todos os povos, não haverá entre ti nem homem, nem mulher estéril, nem entre os teus animais. O Senhor afastará de ti toda a enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos aqueles que te odeiam. Então eu comecei a me apegar nisso aí. Não vai, na minha casa não vai ter isso daí, a minha filha vai ficar bem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Bem-aventurado o homem que suporta, né, com perseverança a aprovação. Então, comecei a me apegar nisso. E aí, quando foi, depois de 5 dias, no dia 10 de janeiro de 2015, a Valentina, para a honra e glória do Senhor, recebeu alta do hospital sem sequela alguma, andando, falando, perfeita, cheia de energia e de disposição, para a honra e glória do nosso Senhor. E aí, gente, como o fim das coisas, ele é melhor do que o começo, e como Deus, ele escolhe as coisas loucas deste mundo, as coisas fracas, né, para confundir as fortes. Em meados de 2015, após o meu retorno para o trabalho, eu descobri que eu estava grávida. E aí, eu tive que interromper o tratamento que eu estava fazendo. E aí descobri essa gravidez, todo mundo ficou assim, né, surpreso, porque o tratamento que eu estava fazendo, o médico foi bem claro e disse que podia eu ficar estéril, né? E eu não estava de forma nenhuma esperando engravidar por conta do tratamento, porque ele falou, não, você não pode engravidar. E aí, quando descobriu, foi assim um misto de emoção. Eu fiquei numa alegria que vocês não têm noção, porque eu falei assim, não, então eu estou curada. Se eu engravidei, é sinal de vida na minha vida, então eu estou curada. Eu recebi aquilo ali como uma confirmação do Senhor. E aí, quando foi em janeiro, mais uma vez, eu não sei se vocês lembram, mas eu me internei em 2 de janeiro de 2014, a Valentina em 2 de janeiro de 2015, e quando foi em 15 de janeiro de 2016, nasceu o meu milagre. O meu príncipe, o meu Lorenzo, forte, lindo, eu acho que vocês todos conhecem, para encerrar esse ciclo e para a gente ver que o fim das coisas realmente é melhor, né, do que o começo, que vale a pena a gente perseverar, que vale a pena a gente crer que tudo é possível ao que crê, que nada é impossível para Deus. Então, assim, por muitas vezes a gente acha que está tardando, né, as promessas de Deus nas nossas vidas, como eu achava que estava tardando para poder me casar, que estava tardando para me engravidar, que estava tardando para as coisas ficarem bem, mas na verdade era só um preparo. Era só um preparo para que eu realmente vivesse aquilo que o Senhor quer que eu viva, que é isso que eu estou fazendo aqui com vocês, testemunhando, falando dele, falando do amor dele. É isso que ele quer de nós, queridos, que a gente se mantenha firme, acredite, né? E não desista, não desanime, porque tudo isso aqui é passageiro, tudo isso aqui vai passar, o que vai ficar é a nossa intimidade com Ele. Vai ter um momento das nossas vidas que a gente vai ter que pisar o nosso lagar sozinho. Então não adianta a gente contar com o azeite da irmãzinha, com a oração do pastor, com a intimidade que a pastora tem com o Senhor. Vai ter um momento na sua vida que é você e Deus. Então, assim, a mensagem que eu quero deixar para vocês é que se preparem, né, para viver o deserto na vida, porque todos nós passamos por desertos, não tem opção. Se prepare para poder viver o deserto na sua vida, para vencer, né, as guerras, porque toda
guerra ela é vencida por uma sucessão de batalhas, né? Então se prepare para poder vencer. Eu venci uma batalha, passo por diversas outras, e vai ser assim até a vinda do nosso grande rei. Então assim, se prepare, se encha com azeite. O azeite significa esse algo diferente, esse relacionamento, essa intimidade, essa fé com o Senhor. Então assim, é uma coisa só você e Deus. Não adianta você ficar contando com a sua amiga, com o pastor, com a pastora. Eles vão te ajudar. Como eu falei, é importante a gente ter relacionamentos saudáveis, é importante a gente ter pessoas que fortaleçam a nossa fé. Mas mais importante ainda é a gente buscar ao Senhor. É estar lá na nossa casa, no nosso quarto, é ler a palavra, é se alimentar, né? E viver aquilo que realmente, procurar entender os propósitos que Ele tem nas nossas vidas. Então é essa mensagem que eu quero deixar para vocês, né? Eu gostaria que todo mundo abrisse aí, por favor, as Bíblias em Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 32. É a mensagem que eu quero deixar para vocês. Vamos lá. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos em insultos e tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram do que estavam nas prisões e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos do que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então eu espero que a Igreja Batista Lírio dos Vales da Pituba sejam desses que não desistem, sejam desses da Barra, desculpa, que é o Ministério da Pituba, sejam desses que não desistem, que creem e que são salvos. Amém? E que todos esses momentos, queridos, difíceis, todo esse deserto, seja oportunidade para que vocês resplandeçam a luz de Jesus e os outros possam ver na vida de cada um quão grande é o Deus que a gente serve. Isso foi uma promessa, inclusive, que o pastor Diogo fez quando ele foi me visitar no hospital. Ele me deu esse louvor. Ele falou: Van, quando eu escuto esse louvor, quão grande é o meu Deus, eu lembro de você, e eu creio que um dia você ainda vai falar isso diante da igreja. Então é uma promessa de Deus se cumprindo na minha vida. Ele foi usado por Deus para falar aquilo para mim naquele momento, e verdadeiramente hoje eu posso testemunhar quão grande é esse Deus, queridos. Amém? Muito obrigado pela oportunidade. Glória a Deus! Você pode aplaudir mais forte, mais forte. Eu nem pedi a autorização para a Vanessa, mas está ali a família dela, está o Jasson, o esposo, irmão da nossa querida pastora Tainã, a Valentina está ali, a Valentina fofa, e por último, o Lorenzo. Deus é fiel, amém? E eu vendo Vanessa aqui testemunhando. Eu lembro de 2012, 2013, às quintas-feiras, ela aí sentada desse lado, adorando ao Senhor, com os colegas de trabalho, nós vínhamos para cá, a igreja começando, né, pastor? E ela, às quintas-feiras aqui não faltava, nossa, aquela irmã não falta. E eu acho que Deus nos prepara para momentos como esses. E, nossa, eu pensava que ia acabar, e ela, mas eu fui para o hospital, e aí, não, acabou, só vitória agora, mas eu fui para o hospital. Eu tenho certeza que aquilo que Deus fez na vida dela, nessa história tão bonita que você ouviu, esse mesmo Deus, Ele há de operar na minha, na tua vida também. Seja o que for que você esteja passando ou venha passar,
esse mesmo Deus fiel, que desmentiu esses médicos algumas vezes, Ele, assim como deu vitória para ela e para sua família, há de dar para a gente também, para você também. Eu já me considero vitorioso. Quem é, dá uma glória a Deus. Eu quero te convidar a se colocar em pé nesta hora. E este é o momento em que você que ouviu esse testemunho tão forte, e tem algo para colocar diante do Senhor, ou até mesmo para agradecer por tudo que Ele tem feito. Você tem talvez um testemunho parecido, um pouco maior, ou um pouco menor, e que você tem algo significativo para agradecer ao Senhor. Eu quero lhe convidar a vir aqui na frente. Nós vamos cantar uma canção e nós vamos orar para que você possa ser grato a Ele e também diante dele apresentar essa sua causa, esse seu motivo de oração. Não se acanhe, vem aqui no altar do Senhor receber a tua bênção em nome de